Ó Virgem Maria, Mãe Santíssima, hoje venho até ti com as mãos vazias, mas com o coração aberto. Estou cansado de tentar sozinho. Já recomecei tantas vezes que perdi a conta, mas agora quero recomeçar contigo. Não apenas refazer planos, mas reconstruir a fé. Não apenas olhar para frente, mas levar a alma junto. Porque não quero mais recomeçar do mesmo jeito. Quero recomeçar com sentido, com direção, guiado pelo teu olhar amoroso. Ajuda-me, Maria, a soltar o que precisa ficar no passado. Muitas vezes, os recomeços falham porque insistimos em carregar bagagens antigas, culpas que pesam, mágoas que ferem, lembranças que paralisam. Hoje, diante de ti, eu declaro, quero deixar tudo isso, quero recomeçar leve, quero caminhar, sem correntes, quero respirar fundo e seguir. Não como quem foge, mas como quem escolhe viver de novo. Se houver feridas abertas, cura-as. Se houver promessas quebradas, consola-me. Se houver sonhos desfeitos, inspira-me novos. Se houver medo do fracasso, cobre-me com tua segurança. Porque recomeçar não é ignorar o que doeu, mas aprender com o que passou e seguir mais forte. Que o teu manto me envolva nesta nova etapa. Que a tua presença seja o meu ponto de partida. Ó Mãe, olha com carinho para tudo o que ainda desejo alcançar. Talvez eu nem saiba exatamente o que quero. Só sei que não quero mais ficar parado onde a dor me deixou. Não quero mais viver preso ao dia em que tudo desmoronou. Quero sair do lugar onde me escondi e voltar a viver com propósito. Ensina-me a ter paciência com o processo, a respeitar o tempo, a confiar mesmo nos dias nublados. Teu Filho amado, Jesus, também passou por recomeços. Ele viveu silêncios, foi desacreditado, caiu e se levantou. Ensina-me, como o exemplo dele, que recomeçar não é fraqueza, mas força de quem ainda crê, e que, mesmo quando ninguém mais acredita, tu acreditas em mim. Se neste momento você sente que precisa de um novo começo, seja no amor, no trabalho, na fé, na saúde ou dentro de si mesmo, escreva com fé nos comentários: Maria, guia o meu recomeço. Essa frase é mais do que um pedido, é uma entrega, uma decisão espiritual de não viver mais preso ao que foi, mas caminhar com fé por que pode ser. Porque, com Maria à frente, nenhum recomeço é em vão. Ó Mãe querida, apresento-te os pedaços da minha vida que ficaram espalhados pelo caminho, situações mal resolvidas, sentimentos que não foram expressos, decisões que deixaram marcas. Recomeçar não é apenas seguir adiante, mas também acolher o que ficou para trás sem se aprisionar a ele. É olhar com misericórdia para os meus erros, aprender com as quedas, abraçar com compaixão as versões antigas de mim mesmo. Tu sabes, Maria, quantas vezes tentei apagar o passado com pressa, mas o que não é curado sempre retorna. Por isso, hoje não peço que apagues as minhas memórias, mas que as ilumines. Que cada lembrança dolorosa encontre um novo significado. Que os dias escuros não sejam enterrados, mas transformados. Que, ao lembrar, eu não me perca na tristeza, mas encontre superação. Guia o meu recomeço também nas pequenas rotinas, porque nem todo recomeço vem com grandes mudanças. Às vezes, ele começa com uma escolha diferente no café da manhã, com um pensamento novo ao acordar, com uma atitude mais paciente no trânsito, com uma oração feita em silêncio antes de dormir. Ensina-me a perceber os recomeços que passam despercebidos, a valorizar os detalhes, a entender que, quando te convido para estar comigo, o ordinário se torna sagrado. Visita, Mãe, os relacionamentos que ficaram marcados, amizades rompidas, laços familiares desgastados, afetos que se transformaram em distâncias. Recomeçar muitas vezes envolve perdoar, e nem sempre é fácil. Há palavras que ainda ecoam, gestos que ainda ferem,
Mas eu não quero mais carregar ressentimentos. Quero me libertar dessas amarras. Que a tua presença me ajude a liberar o perdão. Mesmo que a ferida ainda esteja recente, que eu tenha coragem de reconstruir pontes, ainda que pareçam frágeis no início. Olha, Nossa Senhora, para os espaços vazios dentro de mim. Aqueles que nasceram da decepção, da perda, da rejeição. Há partes da alma que ficaram escurecidas, sonhos que deixaram um vazio ao serem abandonados. Mas sei que a tua luz pode preencher o que está oco, que o teu consolo alcança o que ninguém mais consegue tocar, que a tua ternura renova o que parecia perdido para sempre. Coloco aos teus pés os meus planos ainda não realizados, as promessas que fiz a mim mesmo e que ainda não consegui cumprir, os objetivos que pareciam possíveis, mas foram adiados. Ajuda-me a retomá-los com sabedoria, a não me apressar, a não cair nas comparações, a viver no meu tempo, respeitando o meu ritmo, sem perder a esperança de que posso florescer de novo. Protege, Maria, o meu recomeço dos sabotadores invisíveis, o medo do fracasso, a vergonha dos erros, a ansiedade de querer tudo de uma vez. Que eu tenha serenidade para dar um passo de cada vez. Que eu aceite que os recomeços verdadeiros não acontecem da noite para o dia, mas crescem no silêncio, no cuidado, na perseverança. Que cada gesto meu seja uma semente de um novo tempo. Que cada palavra tenha a força de construir. Que cada escolha reflita o desejo de não repetir os ciclos antigos. E que, mesmo diante das dificuldades, eu permaneça firme, porque o recomeço que entreguei ao teu coração, Mãe, já está sendo guiado pelas mãos do céu. Ó Virgem Maria, Mãe de ternura e de recomeços silenciosos, entrego-te agora o que há de mais delicado em mim. A minha vontade de seguir em frente, misturada com o medo de me machucar outra vez. Porque recomeçar às vezes não é apenas ter coragem, é também aprender a confiar de novo. E há dias em que essa confiança se esconde atrás da dor que ficou. Por isso, Mãe, hoje não te peço pressa, mas presença. Fica comigo neste recomeço, mesmo que eu ainda não saiba por onde começar. Há partes de mim que foram enfraquecidas pelo tempo, por palavras que feriram mais do que deveriam, por silêncios que se arrastaram por anos, por decisões mal compreendidas, por escolhas que deixaram marcas. E é justamente nessas áreas quase esquecidas que eu mais preciso da tua luz. Que o teu olhar amoroso me mostre que ainda há beleza nas ruínas, que ainda existe caminho, mesmo que a estrada tenha sido interrompida. Visita os meus medos, Maria, o medo de não ser bom o suficiente, de fracassar novamente, de decepcionar quem confia em mim, de tentar e não conseguir. Que a tua presença vá desfazendo esses bloqueios. Que, a cada passo, o medo dê lugar à esperança. Que o meu coração volte a acreditar que é possível recomeçar, sem precisar se apagar. Cuida também dos recomeços que ninguém vê, aqueles que acontecem em silêncio, dentro de nós. Pessoas que decidem recomeçar a ter fé, que escolhem amar outra vez, que tentam se levantar depois de muito tempo caídas, que dão um passo mesmo tremendo, que dizem sim à vida, mesmo sem saber se serão ouvidas. Esses recomeços, Mãe, são os mais preciosos, porque são gestos de coragem escondida, alimentados por uma esperança que resiste mesmo depois de tantos nãos. Se há em mim uma culpa antiga, algo que ainda me prende ao passado, ajuda-me a soltá-la. Que eu não viva como alguém condenado a reviver o que passou. Que eu aceite que errar faz parte, mas permanecer no erro é recusar o recomeço que Deus me oferece. Que a tua misericórdia cubra as falhas que ainda me envergonham. Que eu me permita ser restaurado, ainda que aos poucos. Convite à reflexão. Agora, se puder, pare por um momento, respire devagar, pense na sua própria história. Qual foi o momento em que você mais precisou recomeçar? Foi depois de uma decepção, de uma perda, de um erro,
Ou talvez o recomeço ainda não tenha acontecido, porque você tem medo de dar o primeiro passo. Feche os olhos do coração. Visualize essa situação. Lembre-se do que sentiu, do que pensou, do que segurou para não chorar. E agora, entregue isso a Maria. Não precisa dizer nada em voz alta. Basta sentir e confiar. Diga a ela, do seu jeito, ajuda-me a recomeçar. Mãe, não importa o tempo que passou, não importa quantas tentativas falaram, o que importa é que, a partir de agora, eu decidi caminhar com fé, e quando Maria caminha ao seu lado, até o chão mais instável se torna firme. Consagração do recomeço. Nossa Senhora, diante da tua presença, tudo encontra um novo sentido. Hoje, ao continuar esta oração, entrego-te os caminhos que ainda não consegui reconstruir, as áreas da minha vida que permaneceram fechadas por tempo demais, relacionamentos que terminaram deixando perguntas sem resposta, sonhos adiados por frustrações que feriram, decisões que deixaram cicatrizes. Não peço que o passado seja apagado, Mãe, mas que ele seja curado, para que o futuro possa florescer com leveza. Toma nas tuas mãos os sentimentos que resistem ao novo, a insegurança que insiste em dizer que não vai dar certo, a comparação constante com os outros, a angústia de não saber se estou na direção certa. Que tudo isso seja silenciado pela tua voz que consola, que a ansiedade dê lugar à serenidade, que a confusão dê espaço à clareza, e que, mesmo sem entender tudo, eu tenha paz para continuar caminhando. Mãe querida, ensina-me a começar de novo com simplicidade, sem pressa, sem exigir perfeição. Que o recomeço não precise ser grandioso aos olhos do mundo, mas sincero diante de Deus. Porque, às vezes, o recomeço é apenas levantar da cama com coragem, é fazer uma escolha diferente, é tentar mais uma vez, mesmo cansado. Que eu não desvalorize os pequenos passos que me aproximam da vida que o céu deseja para mim. Se houver em mim algum orgulho que ainda impede a restauração, transforma-o com o teu amor. Que eu não tenha vergonha de recomeçar do zero. Que eu saiba reconhecer quando preciso pedir ajuda. Que eu aceite, com humildade, que todo novo início exige desapego do que já passou. E que eu entenda que perder o controle não é fracasso, mas abrir espaço para que Deus conduza. Visita também, Mãe, os lares que precisam de um recomeço, famílias que pararam de conversar, casais que perderam o encanto, pais e filhos que não se entendem mais. Que o teu espírito de reconciliação percorra essas casas como o vento calmo, desfazendo resistências, tocando o que estava endurecido. Que haja perdão onde antes havia mágoa. Que haja abraços onde antes havia distância. Que a tua paz volte a habitar onde a dor fez morada por tempo demais. Toca os ambientes de trabalho, onde decepções aconteceram, onde portas se fecharam, onde críticas machucaram. Dá coragem a quem precisa começar, de novo profissionalmente. Que a vergonha de recomeçar em algo novo não seja maior do que a fé em um futuro diferente. Que a tua sabedoria guie as escolhas. Que a dignidade nunca falte e que a gratidão esteja presente, mesmo nas etapas mais simples. Nossa Senhora, apresento-te os recomeços que já iniciei, mas que abandonei no meio do caminho. Aquilo que comecei com entusiasmo, mas desanimei. Aquilo que planejei, mas deixei de lado diante da primeira dificuldade. Reacende em mim o propósito, reacende a força. Mostra-me que ainda vale a pena continuar, que todo o esforço conta quando a caminhada é feita com o céu. E se algum dia eu cair de novo, que eu não me envergonhe de recomeçar outra vez. Que eu me lembre que a tua presença estará sempre ao meu lado, que a tua mão estará estendida, pronta para me erguer. Porque recomeçar, Maria, não é sinal de fracasso, mas de fé, encerramento e convite à ação. Ó Virgem Maria, agora que chegamos ao final desta oração,
Não queremos apenas agradecer, mas consagrar um novo ciclo, um tempo em que a vida não será definida pelos erros do passado, mas pelos passos que decidimos dar a partir de agora. Um tempo em que a fé vai à frente e o medo não nos paralisa mais. Um tempo de recomeço verdadeiro, abençoado e conduzido por Ti. Consagramos a Ti, Mãe, tudo o que começa hoje, a coragem de recomeçar mesmo com medo, a escolha de reescrever a própria história com fé, a decisão de não aceitar mais as vozes que dizem: você não consegue. Por quê? Quando Maria entra na vida de alguém, até o impossível se curva, e o recomeço deixa de ser apenas uma ideia para se tornar realidade. Guia, Mãe, cada pequeno passo, porque todo novo ciclo é feito de escolhas diárias. Que a pressa não nos atrapalhe, que a dúvida não nos sufoque, que a comparação não nos confunda. Ensina-nos a ter paciência com o processo, a confiar mesmo quando não houver aplausos, a continuar mesmo quando ninguém entender. Se esta oração tocou o seu coração, se há algo na sua vida que precisa recomeçar, declare com fé nos comentários: estou recomeçando com Maria ao meu lado. Esse gesto simples pode ser o marco de um novo caminho, mais leve, mais forte, mais verdadeiro, que Maria acompanhe cada recomeço da sua vida, mesmo os que ninguém vê, e que, em cada um deles, a esperança renasça com mais força. Amém.